Seu Reinaldo, no último dia 28 de junho, o senhor tomou posse na presidência da Associação de Futebol do Algarve. É evidente que de lá para cá foram um pouco mais de 6 meses, alguma coisa já foi feita. Nós gostaríamos de saber do senhor, neste período de primeiros 6 meses sob a sua administração, o que o senhor destacaria de projetos da Associação de Futebol do Algarve. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. São 6 meses de continuidade. Nós temos, vamos dizer que este mandato vai se caracterizar por a continuidade do mandato anterior. Porquê? Porque nós, esta direção, digamos, eu já fazia parte da Assembleia, era presidente da Assembleia há 15 anos, e, digamos, a intenção foi dar alguma forma continuidade aos trabalhos anteriores e, ao mesmo tempo, rechear, digamos, também a direção de novos elementos que nos trouxeram outro tipo de dinamismo e outra vontade também de podermos fazer mais coisas, enfim, o mais possível. O balanço dos 6 meses é um balanço positivo. Nós sentimos uma equipa, quer de colaboradores da AFA, muito empenhada, muito, digamos, entregue à causa para se poder fazer melhor e melhor ser os clubes. Tenho a sorte de ter ao meu lado uma equipa de dirigentes, de jovens, homens e mulheres, com muita vontade de fazer novas atividades, fazer mais atividades, ter melhor prática e maior prática, quer de futebol, quer de futsal. Lançámos, vai começar agora em breve, a Liga Empresarial. Há uma grande vontade de tentar, digamos, termos uma ação para conseguir aumentar mais número de árbitros, ou seja, tentar recrutar e formar mais árbitros. Houve uma iniciativa, na nossa opinião, importante, que é, enfim, acho que é determinante para que se possa cada vez mais passar uma mensagem para fora da transparência que se quer no futebol. Foi, digamos, o Conselho de Disciplina convidou todos os clubes, os dirigentes, para assistirem às decisões. Em breve também o Conselho de Arbitragem vai convidar os clubes para assistirem à nomeação dos árbitros, ou seja, a intenção é, diria, duas formas. Uma mais prática, mais modalidades, neste caso mais disciplinas, é que se pode dizer assim, mais futebol praia, mais futebol feminino, mais clubes, que temos tido a sorte de termos mais clubes, e mais árbitros. E em simultâneo ter uma atitude, digamos, mais próxima dos clubes, uma vontade grande de perceber das suas necessidades e tentar interagir com os clubes para podermos em conjunto encontrarmos as melhores soluções para os clubes, porque de facto a associação é a casa-mãe do futebol e do futsal algarvio, mas digamos é a casa dos clubes e a nossa vontade é tentarmos ouvir as suas necessidades e dentro de nossos fracos recursos em conjunto procurarmos formas de sermos mais eficientes e de lhes facilitar mais a vida do que até aqui. Por isso é um balanço positivo, é um balanço que, digamos, nos orgulha e é um balanço de 6 meses que nos diz que temos muito para fazer nos próximos, neste mandato, ou seja, nos próximos 10 anos, 3 anos e meio. Como sabe, o mandato são de 4 anos, por isso passaram 6 meses, faltam ainda 3 anos e meio. Dizer-lhe também que este mandato coincide com o centenário da Associação. Queremos marcar esse centenário com alguma, ou melhor, com a dignidade que merece, honrando os clubes, os dirigentes e tudo aquilo que é futebol e futsal no Algarve. Por isso, temos previsto um conjunto de ações ao longo de todos os clubes e aproveito ao longo de todos os concelhos e aproveito para dizer que as autarquias têm sido incansáveis na ajuda à Associação de Futebol do Algarve e, em simultâneo, também à ajuda aos clubes. Por isso, diria mesmo que a interação, a colaboração, digamos, a ajuda e a disponibilidade das autarquias facilitem muito, digamos, a prática desportiva no Algarve. Ainda bem que assim é, porque na verdade o futebol e o futsal têm um peso não só desportivo, mas têm um peso social importante e também económico. E esse espírito é nós, digamos, reconhecer que as autarquias têm essa sensibilidade e essa vontade de nos ajudar e de ajudar os clubes, orgulha-nos bastante. Já fizemos reuniões com 14 das 16 autarquias, vamos ter em breve mais 2. Estamos também a fazer reuniões desconcentradas nos concelhos. Já fizemos reuniões que é primeiro com o Executivo, depois com os clubes do Conselho e depois uma reunião de balanço entre os membros da direção. Por isso temos, de facto, aqui um conjunto de ações que já fizemos e muitas mais que queremos fazer. Por isso, estas coisas são, de facto, para quem gosta, nós estamos cá porque queremos, temos cá porque os clubes nos, digamos, permitiram cá estar e a nossa obrigação e a nossa vontade é tentar fazer o mais e o melhor possível. Quais os planos da associação para este ano de 2020? Não, os planos, como disse há pouco, ou seja, são tentarmos o mais possível aumentar o número de clubes e, como disse e bem,
não só na primeira divisão, neste caso na primeira liga, como na Liga Pro, tentarmos o mais possível manter lá o Portimonense, que é bem meritório. O trabalho que a SAD, para além do clube, está a fazer é dignificante para a região, para o Algarve, e também o Farense está a fazer uma grande campanha. Naturalmente que estas questões de vitórias também têm momentos de derrotas, e as derrotas muitas vezes servem para ficarmos mais fortes para o jogo seguinte, e é isso que nós esperamos também. O Farense nestes últimos dias não teve os melhores resultados, mas também é preciso reconhecer que quem teve tantos bons resultados até aqui irá conseguir ter também melhores resultados e vai, digamos, honrar o Algarve e o país, porque o Algarve, como disse bem, gosta de futebol. O Farense é um exemplo a esse nível, a nível de adeptos no estádio. Não é fácil encontrar um estádio com tanta gente na Liga Pro, como é o caso do Farense. Por isso, desejamos naturalmente que o Farense suba, que o Portimonense se mantenha, e porque não um Olhanense, um Loutano, um Armacenense, digamos um Lagos, Esperança de Lagos, ou seja, um deles também ombrear com os demais para tentar subir à Liga Pro. O que está melhor classificado é o Olhanense, mas todos eles, para nós, o que importa é que de facto que se mantenham todos e que pelo menos um subisse era gratificante. Isto é uma realidade a nível do futebol de 11, também é a mesma realidade a nível do futebol, do futsal, e ao mesmo tempo a nível do futebol feminino. Queremos, como há pouco disse, aumentar bastante a prática do futebol feminino. Temos vindo a incentivar os clubes para isso. Por exemplo, aderimos nesta nossa chegada ao cartão branco. O cartão branco porque entendemos que é de facto, na nossa opinião, não devia existir, porque isso é uma prática normal. O bom exemplo deve-nos estar associado à nossa vida, o fazer bem e estar na vida por bem. Mas, uma vez que é uma onda que se ha criado através do cartão branco para ser um bom exemplo, quando há boas práticas, reconhecer essas boas práticas, nós aderimos e tem tido de facto uma aderência e um reconhecimento de uma série de adeptos, de uma série de agentes desportivos que acham meritório essa ideia e essa iniciativa. Também reconhecer a relação e a interação que tem havido com o IPDJ. Como sabe, o IPDJ é quem representa o desporto no Algarve, têm sido incansáveis, toda a sua equipa, mas em particular o seu diretor regional, Custódio Moreno, tem sido de facto uma pessoa ao nosso lado, ao lado dos clubes, procurando como é que no fundo podemos incentivar mais prática desportiva e ajudar mais o desporto no Algarve. Por isso, enfim, como digo, estamos muito satisfeitos. Temos, como disse, também mais iniciativas, não só nas práticas desportivas, mas também em bons exemplos para a prática e para a gestão desportiva. Posso também destacar aí uma nova iniciativa que temos, que já reunimos há pouco tempo atrás com a Universidade do Algarve. Vamos tentar ter aqui uma interação em que as várias valências académicas possam ser passadas para a prática desportiva, ou seja, nós passarmos o conhecimento académico, científico para a prática desportiva e também o conhecimento científico, poder ter conhecimento da operação, neste caso, do terreno da prática desportiva, para poder depois estudar até comportamentos dos adeptos, estudos de importância para nós, para a economia, para a região, para o país. Por exemplo, fazer um estudo do impacto social e económico do futebol e o impacto social e económico do futebol e do futsal no Algarve. É uma das ideias que nós, no fundo, estamos a tentar fazer e vamos tentar criar em breve. Temos também uma iniciativa que é, digamos, uma ideia de tentar dinamizar o nosso futebol além fronteiras, a marca Algarve, a marca futebol e futsal do Algarve além fronteiras. Como sabe, o Algarve é uma região turística, tem muitos portugueses que vivem lá fora e tem muitos, digamos, enfim, outros mercados, outros cidadãos de outros países, como o caso do Brasil e não só, que vivem e têm uma paixão pelo Algarve. E cabe-nos a nós, digamos, passar essa realidade do que é desporto no Algarve para toda essa gente. Nós queremos fazer isso não só a nível da nossa revista, como através dos canais, como é o vosso caso, e aproveito não só por estar aqui convosco, para reconhecer o trabalho que têm feito a nível da comunicação pelo Algarve, não só para a ciência do Algarve, mas pelo desporto no seu todo. E o Sol Informação tem, de facto, aqui é um exemplo a seguir por muitos mais, porque são vocês que levam, digamos, esta nossa prática, esta nossa vontade de fazer e aquilo que os dirigentes, e também reconhecer isso, os dirigentes são, de facto, grandes homens e grandes mulheres que, no fundo, estão na causa por mera carolice, porque desejam incentivar a prática para os homens e mulheres da manhã e dão o seu tempo e dão de si para que, no fundo, consiga-se, digamos, enfim, que haja a prática desportiva no Algarve. Por isso é todo
justo e o reconhecimento que vocês têm feito um belíssimo trabalho e têm conseguido levar esta imagem do desporto algarvio além fronteiras. Por isso, temos um conjunto de iniciativas, repito, na prática, no incentivo das modalidades, de mais práticas e também no sentido pedagógico, no sentido formativo, no sentido, digamos, de alguma proatividade que se possa trazer para iniciativas que possam levar a um futebol cada vez mais recheado de valores e, em simultâneo, também recheado de vitórias. Uma pergunta talvez mais no âmbito pessoal, talvez seja muito interessante ser presidente de uma associação como esta, exatamente no momento em que a gente percebe que o futebol não é somente uma bola rolando dentro de um campo, dentro de uma quadra. A gente percebe que o aspecto social, pelo tanto que o senhor estava nos dizendo aqui hoje, ele é altamente englobado, ele é altamente envolvido com o futebol por toda essa paixão que ele desperta e por todo esse envolvimento das pessoas. Ou seja, neste momento, ser presidente de uma associação de futebol não é somente cuidar de bola, mas é cuidar de muitos aspectos envolvendo os cidadãos, não é isso? Claro, é como diz, o futebol, a bola é o que nos aproxima, a prática do futebol é o que nos envolve, mas essa prática do futebol e do desporto tem de facto um peso social e relacional para a nossa vida grande. Desde a parte dos benjamins, da formação, que depois, mais tarde, as pessoas dão importância a quanto foi determinante para a nossa vida, ou para a vida dos homens e das mulheres da manhã, a prática desportiva com as várias classes sociais, com as várias tipos de pessoas, e que nos aproximou a trabalhar em equipa, em grupo, em coletividade. Por isso, a importância do futebol, como diz e bem, está muito mais para além do golo, da vitória ou da derrota, digamos, desportiva. Tem muito mais a ver com o impacto social, com o impacto relacional, com a troca de experiências, com aquilo que as multiculturas e a multiplicidade de idades nos permitem adquirir de cada um de nós e que nos enriquece para a vida. Também dizer-lhe que nós fizemos muito recentemente 2 iniciativas que acho que são justas também distinguir. Uma delas convidámos todas as modalidades desportivas no Algarve, ou seja, as várias modalidades desportivas no Algarve, foi uma reunião na Associação de Futebol Algarve, unicamente partilhando ideias, trocando opiniões sobre o que é que no fundo nós podemos fazer em conjunto, porque como digo, ou seja, não só os nossos filiados, os clubes, grande parte deles têm também mais modalidades além do futebol, mas à parte disso há mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Por isso também aí foi um momento, acho que histórico, em que todos os presidentes e os representantes das várias modalidades ficaram agradados, e nós particularmente enquanto Associação de Futebol, ficamos muito agradados de ter a adesão das pessoas, desde caso dos outros parceiros das várias modalidades, em partilharem connosco iniciativas, passar a comunicação dos eventos deles para os nossos associados, eles para os associados deles dos nossos eventos, enfim, foi também um momento, acho que histórico, e um momento de aproximação que é importante. Tivemos também, nesta sexta-feira última, uma reunião, uma conversa com toda a comunidade social, convidámos os órgãos para conversarmos em conjunto, em casa. Para quê? Para conversarmos no sentido de que o que é que nós podemos fazer e como é que podemos melhor tratar os conteúdos da associação para vos passar a informação que vocês possam, quer na parte da escrita, na parte da rádio ou na parte da televisão, digamos, mais informação, mais conteúdos para levarmos para fora. Por isso temos aqui, de facto, um momento, e tudo isto, como disse, tem a ver com a parte social, com a parte relacional e, naturalmente, muitas vezes não é visto dessa forma, também com a parte económica, porque o futebol, o futsal, todas estas modalidades têm um peso não só na região com os praticantes da região, mas como todos aqueles que os clubes da região recebem de várias regiões do país e também como todas aquelas equipas que vêm para cá estagiar para o Algarve e que escolhem o Algarve como a região para estágio e muitas vezes não vêm a mais porque há de facto uma grande carência de campos e é também aí um desafio grande que nós, os clubes e as autarquias temos para conseguirmos dotar a região do Algarve com uma carta desportiva mais atualizada, mais de acordo com o número de praticantes que no fundo nós temos. Sr. Reinaldo Teixeira, muito obrigado por sua atenção, parabéns pelo que já foi feito até aqui e sucesso na sua empreitada de mais 3 anos e meio, não é? À frente da Associação de Futebol do Algarve. Sabemos que é muito trabalho, muita coisa a ser feita.
E o senhor ainda nesta última semana ainda ganhou da Federação Portuguesa de Futebol 2 premiações, me parece, pelo número de associados e pela quantidade de projetos realizados. Então, parabéns, porque é reconhecimento do que vocês estão fazendo pelo futebol do Algarve. Muito obrigado. É verdade, a Federação reconheceu o número de associados e também o número de modalidades. Também reconhecer essa prática e essa proximidade da Federação para connosco. Tem, de facto, uma vontade grande de nos dotar as associações e os clubes de melhores condições e tem em mãos um processo que é a certificação dos clubes, por isso também aí a Federação tem tido uma preocupação grande em criar um incentivo para que as associações, os clubes, possam cada vez ser mais profissionais. Por isso, para nós, há, de facto, como dizia bem, um caminho grande. Os parabéns é dos clubes, é para os colaboradores que estão na associação, que são incansáveis, e para os meus colegas de direção que têm sido indestrutíveis, cada um tem vários projetos e têm, de facto, sido, como digo, indestrutíveis a tentar fazer o seu melhor. E no final, vamos ver daqui a 4 anos o que é que nós fizemos, que aí depois faz um balanço. Muito obrigado pela vossa iniciativa e parabéns pelo vosso desempenho.